Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembra a todos que dia 1º de dezembro a gente vai ter o último evento do ano, que é o Cura Frequencial Arcturiana, né, que vai das 14 até as 15 horas, é um evento mais profundo, né, são com frequências arcturianas canalizadas pelo Ali Cravo. Então se você sentir afinidade com a proposta, compra seu ticket aqui na descrição do vídeo. E nesse mesmo dia a gente vai ter um outro evento que é um pouco mais lúdico, mais sinestésico, mas também muito profundo, que é só de músicas, mantras e meditação, que é o MMM. Então vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa modalidade de evento, né, em São Paulo. Se você sentir afinidade com a proposta, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Basta você ter mais do que 18 anos e sentir afinidade com o trabalho do Ali Cravo. Então se você quiser comprar seu ticket, tá aqui na descrição do vídeo. Gente, eu tava intuindo o que eu deveria falar hoje e o que tem me vindo muito à consciência, né, e na minha intuição ao longo desses dias todos, é sobre o tempo de maturação das coisas, né? Certa vez eu me lembro de estar conversando com uma colega que tinha se tornado terapeuta há pouco tempo e ela estava relatando para mim que estava muito frustrada porque ela não conseguia cliente, ela não tinha muitos resultados no trabalho dela. Eu perguntei assim pra ela: fulana, há quanto tempo, né, você tá investindo nessa área e você tá procurando clientes? Ela falou: olha, faz mais ou menos um mês. E aí eu falei pra ela algo que talvez seja relevante também para muitos de vocês. Eu falei: olha, para você construir o seu nome nesse nicho, para você ter um trabalho com credibilidade, em geral, leva mais ou menos de 3 até pelo menos 5 anos. Ela falou assim: ai, Deus me livre, mas até lá já morri de fome, né? Então, gente, é assim, se você pretende, por exemplo, fazer uma transição de carreira, eu sempre recomendo isso para as minhas clientes. Se você quer ser terapeuta, eu atendo muita gente que quer ser terapeuta e às vezes não necessariamente a pessoa quer ser terapeuta, mas a pessoa quer fazer uma transição profissional. E claro, né, gente, a gente precisa ter dinheiro para sobreviver enquanto a gente está fazendo essa transição. Então, para a gente poder se preparar para essa transição com uma certa consistência, é importante a gente dar tempo ao tempo, né, a gente fazer as coisas de uma forma assim muito paciente, muito gradativa, de modo que a gente vá construindo essa nova realidade de uma forma bastante consistente. Né, que a gente não queira as coisas de uma forma ansiosa, do dia para a noite. Então, se você está vivendo uma transição de carreira, o que é bacana você fazer? Claro que cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, principalmente nesse nicho das terapias holísticas, por exemplo, é bacana você ter um emprego, um trabalho ali que te dê um salário para você poder sobreviver todos os meses, né, para você poder ter uma vida ali relativamente confortável dentro do possível, e guardando dinheiro gradativamente ali ao longo de um ano, de 6 meses ou até de 2 anos, para que você possa fazer esse planejamento e ir fazendo a transição gradativamente. Então, ao longo desse processo, por exemplo, você pode fazer alguns atendimentos à noite, quando você chegar do seu trabalho, ou no fim de semana, mas eu não aconselho que você faça essa mudança de uma forma abrupta. Às vezes eu vejo muito isso, as pessoas querendo as coisas do dia para a noite. A gente vive nessa cultura do imediatismo, né? E eu, com a minha boa lua em Áries, né, também já tive os meus momentos, né, de primeiro agir, depois pensar, de ter essa urgência, né, na forma de agir, assim, de querer tudo para ontem. E sempre que eu faço isso, adivinha o que acontece? Me estrupio toda, né? Só que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que esse aprendizado ele ficou mais claro para mim depois dos meus 29 anos ali no retorno de Saturno, né? Hoje eu tenho 34. Então, esse aprendizado ele foi ficando cada vez mais claro para mim com o tempo, que as coisas têm um processo, elas têm um tempo de maturação, né? Então, se por exemplo, você decidiu hoje que você quer atuar como terapeuta, né? E por exemplo, hoje você trabalha, sei lá,
Você trabalha num banco, por exemplo, você é a caixa de um banco e você decidiu que você quer atuar como terapeuta, você não aguenta mais aquele trabalho de caixa de banco que não tem nada a ver com você. O que é bacana você fazer? Uma transição gradativa. Então você já vai projetando como é que você quer que seja o seu futuro, você visualiza, você agradece como se ele tivesse acontecido, mas você não nega nem rechaça aquilo que você está vivendo no presente. É importante você agradecer e abençoar o trabalho que te dá o sustento, não ficar amaldiçoando esse trabalho, porque a própria energia de maldição que você coloca ali faz com que você entre numa frequência muito negativa que dificulta muito a cocriação. Então, muitas vezes eu falo isso para as pessoas para agradecerem o momento presente, e as pessoas falam, ah, mas eu vou ficar agradecendo um problema? Se eu agradecer um problema, eu vou atrair mais problema. E não, gente, a questão não é o que você agradece, mas é a frequência que você vibra. Quando você agradece algo, não importa o que seja, você entra na frequência da gratidão. E ao entrar nessa frequência, você se coloca ali, né, numa posição em que fica mais fácil você co-criar uma realidade mais elevada, porque a energia da gratidão ela é muito elevada. Então, se você consegue agradecer o emprego que você tem hoje, a realidade que você vive hoje, por exemplo, se você quer um relacionamento e hoje em dia você tá sozinho, mas se você fica amaldiçoando o fato de você estar sozinho, você ficar sempre se lamentando, se queixando, falando que não tem ninguém, ah, não tem homem que preste, ah, só tem mulher interesseira, mulher só pensa em dinheiro, porque eu sou pobretão, eu sou feio, eu não vou conseguir ninguém, ou a mulher pensa, ah não, porque eu sou feia, tô fora de forma, nenhum homem vai olhar pra mim, e fica se lamentando, e se queixando, amaldiçoando até a 7ª geração de um cara que ela saiu, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Estamos aqui para aprender, né? Mas muitas vezes a gente tem esse hábito, né, de ficar amaldiçoando o presente e a gente tem aquela idealização que de tanto a gente amaldiçoar o presente, algum Deus, alguém vai nos ouvir, vai ficar com peninha da gente e vai trazer uma realidade completamente nova. Doce ilusão, né? Quanto mais a gente se ilude, mais a gente se ferra. Porque a gente fica ali achando que quando a gente se lamenta, alguém vai ouvir ali o nosso chororô, nossas ladainhas, e vai ficar com peninha e vai falar, ah, coitadinho. Você pensa que o universo vai pegar você no colo e vai falar, coitadinho, tá sofrendo, né? Tá sofrendo tanto, deixa que o tio vai trazer uma bênção pra você, deixa que o tio resolve. Quem nunca, né? Às vezes a gente faz um dramalhão nessa ilusão de que o universo vai nos ouvir para nos poupar daquela dor, daquele problema. E na verdade o que acontece é o contrário, né? Quanto mais a gente se lamenta, quanto mais a gente se queixa, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente se faz de vítima, mais problema a gente atrai. A gente vai chafurdando ali na lama dos problemas, vai se enfiando no meio do caos e fica ali, né, todo enlameado de problemas, justamente porque a gente entrou naquela frequência negativa. Então, quando você aprende a agradecer a realidade que você já vive e ao mesmo tempo visualizar agradecendo aquilo que você gostaria que acontecesse, mas sempre em conexão com a fonte, não de uma forma idealizada e egocêntrica. Então, primeiro você medita e aí no pós-meditação, que é o estado meditativo, você está ali com a atenção plena, completamente consciente, somente não está nem no passado e também não está idealizando coisas impossíveis, mas você está consciente. Naquele momento você pode fazer uma cocriação, mas é uma cocriação que vai estar alinhada com o seu ser, com o seu propósito divino, com o seu centro interno. Mas para você encontrar esse centro interno, você precisa sair do caos que é a sua mente. Porque como é que é a sua mente? Deixa eu te explicar. Porque também a minha é assim também em muitos momentos, né? Tô falando pra vocês e obviamente também tô falando de mim. Não pensem que eu sou santa, iluminada, porque tô muito longe disso, também tô aprendendo, né? A mente é assim, ela olha pra uma coisa, ela já começa a interpretar. Ah, isso é feio, isso é errado, isso é bonito, isso é sujo, isso é pecado, isso... Ela fica o tempo inteiro interpretando, toda hora, todo instante. Então a realidade que você tá vivendo agora não é a realidade. A gente nunca tá vivendo aquilo que é. A gente está vivendo aqui no cabeção, então a gente está vivendo aquilo que a gente idealiza sobre a realidade, aquilo que a gente interpreta. A gente não vive a verdade, porque a gente não está consciente, alinhado com a fonte. A gente está sempre aqui na horizontal, né, que é a mente, não na vertical, que é a conexão com o ser.
O Osho fala muito isso naquele livro brilhante que se chama Consciência. Ele fala que, em geral, a gente está sempre aqui na horizontal, caminhando de A para B, né? E o nosso treino é caminhar de A para A1, A2, A3, é ir para vertical. Essa é a conexão com a fonte. Mas quando a gente está na mente, a gente está sempre aqui no horizontal. A gente não transcende, a gente fica sempre aqui, né? Por isso que a gente tem uma visão rasa, superficial da realidade. Porque quando a gente está na mente, a gente está no periférico, a gente não está na verdade, a gente está no mundo de ilusões. E a maioria das pessoas está no mundo de sonhos, está no mundo de ilusões, né? Quando você vê duas pessoas conversando, se elas ainda não encontraram a verdade, se elas ainda não se iluminaram, são pessoas que estão ali conversando sobre as próprias projeções, né, em determinados níveis de consciência. Então, parecem dois loucos conversando. Quando você começa a ter uma percepção mais clara da realidade e você vê duas pessoas conversando, em geral você vê dois loucos. Porque são pessoas que estão falando das próprias projeções, das próprias crenças, idealizações o tempo todo. Elas não estão falando daquilo que é, elas estão falando daquilo que elas idealizam que seja, né? Então, quando a gente vai para a realidade, a gente já vai desse jeito, muito cabeçudo, cheio de idealizações, de crenças. A gente não sente a verdade, a gente não medita. Então, a gente já vai meio que no modo zumbi, bem embriagado, e vai dando interpretação para um monte de coisa. E aí é claro que nessa consciência, nesse nível de percepção tão baixo que a maioria de nós vive, né, gente, interpretar tudo o tempo todo, de ficar identificado com a mente, portanto com o ego o tempo todo, o que acontece? A gente não consegue agradecer a realidade, a gente só vê problema. Então você chega lá no seu trabalho, tudo é um caos, tudo é um problema, tudo é motivo para você se queixar, para você se fazer de vítima, para você se sentir um escravo. E aí você vai chafurdando naquela energia, porque você não consegue agradecer aquela realidade, você não consegue focar na luz, você não consegue ficar consciente, né? E aí você não consegue sair daquilo. Te peguei. Ah, te peguei, eu sei que eu te peguei. Peguei na feridinha, né? Estamos aqui pra isso. Não vai fechar o vídeo, não fecha o vídeo não, tem mais. Tem mais, porque afinal de contas, né, a gente tem que cutucar a feridinha, gente. A gente não muda de consciência se a gente não tocar nas nossas dores. A gente precisa encarar as nossas sombras. Não adianta a gente ficar fazendo a egípcia pra sombra, fingindo que não é com a gente. Eu sei que você gosta de fazer egípcia, fingir que não é com você, né? Tá lá uma sombra gigantesca, mas você tá lá no seu mundo paralelo de ilusões, para não encarar aquela dor, para não encarar aquela frustração, porque você não quer ver a verdade. Você quer ver só a sua ilusão, né? Bem-vindo ao clube. Quem nunca, né, gente? A gente tá aprendendo. Então faz parte do nosso processo de desenvolvimento da consciência a gente se identificar com esse lixo todo, com essas ilusões, a gente sonhar em relação à realidade, a gente delirar. Todos nós, em algum nível, a gente é um tanto delirante. Porque uma coisa é você ter aquele sonho prazeroso, agradável, que você sabe que você tá sonhando, né? Que você tá ali consciente do próprio sonho. Outra coisa é você ter um sonho que faz você sair da realidade de modo que você não veja o óbvio, que você negue a verdade o tempo todo. E esse é um problema, é um sonho delirante, né? Que faz você negar suas próprias sombras. E aí quando você vai para a realidade, você não consegue ver aquilo que é, você fica reclamando, você fica se projetando o tempo todo. Você encontra uma pessoa, por exemplo, que poderia ser um potencial relacionamento, uma pessoa incrível, às vezes é uma pessoa brilhante, mas você não consegue ver a pessoa, você só vê suas projeções. Quantas vezes, gente, quantos iluminados já passaram por nós e a gente nem percebeu, que a gente ficou julgando tanto que a gente nem percebeu que a pessoa já tinha se iluminado, que a pessoa era um canal de luz, de amor. Às vezes, quando a gente vai elevando a consciência, que a gente percebe que aquela pessoa era um iluminado, ou que era uma pessoa muito luminosa, né? Você fala, nossa, aquela pessoa era tão incrível, eu não percebia. Meu Deus, estava na minha cara, eu não via, porque a mente não deixava. A mente estava julgando, interpretando, criticando, então você não via aquilo que era, você via só conteúdos seus que você negava em você e você projetava no outro. Inclusive, a maioria das pessoas que faz crítica para alguém, gente, na maioria esmagadora das vezes, essa pessoa que está criticando, ela não está vendo o outro. Ela está se vendo no outro, porque ela se nega tanto que quando ela vai falar do outro, ela fala de si mesma, das coisas que ela nega em si, que ela projeta no outro, na maioria das vezes. Quando a tia Kim Cota fala pra você não fazer tal coisa na sua vida, pra você não fazer aquela viagem, pra você não se relacionar com fulano, muitas vezes ela não tá nem te percebendo.
ela não tá nem vendo quem você é, ela tá se projetando em você, ela tá idealizando coisas sobre você porque ela não te percebe, ela não sabe o que você sente, ela não sabe nem o que ela sente, ela nem se conhece. Então quando ela vai falar de você, ela fala um monte de abobrinha, porque ela não te percebe. Então por isso que a gente não pode delegar o nosso desenvolvimento pessoal a outras pessoas, a gente tem que aprender a ser uma autoridade pra gente mesmo, como diria o Osho. Né, gente? A gente tem que aprender a encontrar o nosso centro pra gente saber quem a gente é, o que a gente sente. Isso dá trabalho, gente, não é do dia pra noite. A gente tá há muitos anos muito identificado com a mente. Há muito tempo a gente é treinado a se identificar com as ilusões. Então é esperado, né, que quando a gente vá pra vida, a gente vá cheio de projeções, mas o treino da consciência, ele é diário e é constante. Percebeu que tá ali viajando, tá na Hellmann's Airlines, né, tá ali delirando no mundo paralelo, conectado com o intangível. Para tudo, silencia, presta atenção em você. Deixa os pensamentos irem e virem e procura olhar para a realidade sem nenhuma interpretação. Esse é o estado meditativo, quando você está consciente, percebe? Quando você está consciente, você não está julgando, você não está criticando, você não está pensando no passado, você não está pensando no futuro, você está no presente. Isso é consciência. Isso é difícil, gente, é muito difícil, mas é treino. Se você começar a perceber que você não está no presente, isso já é o início da consciência. E de tanto você treinar, vai ficando cada vez mais fácil. Mas você precisa treinar, precisa começar, né? E é justamente pelo fato da gente viver nessa cultura do imediatismo que não dá esse tempo para as coisas maturarem, justamente porque a gente não está consciente, a gente está sempre ou no futuro ou no passado, a gente está sempre muito ansioso. Você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, daqui 1 minuto você já olha para ver se respondeu, daqui 1 minuto e meio você olha de novo, daqui 2 minutos você olha de... Ai, não respondeu. Ai, meu Deus, será que morreu? Será que sofreu acidente? Ai, meu Deus, será que foi assaltado? Por que não respondeu? Não me ama mais? Quem nunca, né? A gente faz essas coisas porque a gente vive nessa cultura do imediatismo, tudo é pra ontem. Claro que o mundo digital, ele viabilizou muito esse processo do imediatismo, né? Na época que as pessoas eram mais conectadas com a natureza, elas plantavam alguma coisa, elas tinham que esperar um tempão até aquilo brotar, até aquilo florescer, demorava, né? Então as pessoas tinham mais paciência, elas tinham essa conexão com a natureza, sabiam que tinha um tempo de maturação daquele plantio, né? Que as coisas não eram do dia para a noite. Só que hoje em dia, né, a gente aprende que a gente consegue tudo num clique, né? Numa mensagem que você envia de WhatsApp, né? De repente você abre o FaceTime, você vê onde tá lá seu namorado em outro lugar do mundo, seu pai, sua mãe em outra cidade. Tudo é muito rápido. Então tem um lado bom disso, a tecnologia é maravilhosa, eu não sou saudosista não de querer voltar para o passado, eu acho que a tecnologia abriu milhares de possibilidades, inclusive a possibilidade de vocês estarem me ouvindo aqui agora, o que eu acho incrível. Então claro, mas como tudo no mundo dual, ela tem luz e sombra, e no lado sombra também favoreceu, viabilizou na verdade, essa institucionalização dessa cultura do imediatismo. Então tudo é para ontem, até nos relacionamentos. Você conhece uma pessoa hoje, você não dá um tempo para a relação amadurecer. Às vezes você já quer ir pra cama agora, você já quer casar agora, já quer ter filho, já quer... Calma, né? Então você conheceu o cara, você viu o cara no metrô. Você tá lá no metrô, sentadinha, lendo o seu livro. Aí você vê lá aquele boy magia, assim, maravilhoso. Aquele cara, assim, que você fala... Uau, né? Olhou, sorriu, vamos lá. Aí você já começa... a pensar, né, no seu futuro com ele, como ele seria como pai, né, se ele poderia de repente ser um bom marido para você, ser um cara interessante. Já começa a construir aquela história. Aí se o cara sorri pra você, você não quer nem saber quem é direito, como chama, né, quer resolver tudo ali mesmo, né, porque é tudo pra ontem. Não tem o processo de conhecer, de construir um vínculo afetivo, né, de sentir se aquela pessoa é pra você ou não, esperar as coisas amadurecerem. Não, você já quer tudo pra ontem, você quer resolver tudo, né? Você quer resolver sua vida do dia pra noite, você quer sair de um trabalho e quer entrar em outro ganhando milhões, né? E não, gente. Eu sei que isso é óbvio, mas a gente esquece que as coisas levam um tempo, tudo é um processo.
Gente, para eu ter credibilidade no meu trabalho, para eu poder ter um nome, né, nesse nicho de hoje, olha, eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube. O primeiro vídeo que eu postei foi em 2010, mas eu nem dei muita continuidade no começo. Mas a partir de 2014, que eu entendi que o YouTube era uma rede social que precisava ser alimentada, desde 2014 eu posto vídeos todas as semanas. Não fica uma semana sem vídeo no meu canal, desde 2014 pra cá. Vocês podem ver, toda semana tem vídeo. Se eu for viajar, eu gravo antes, ou gravo no lugar que eu estiver viajando. Mas eu tenho esse comprometimento, aconteça o que acontecer. Tô aqui produzindo esse conteúdo com consistência, com comprometimento, né? Então o meu canal, ele não é um canal gigantesco, mas ele foi crescendo de uma forma muito gradativa, muito orgânica. Todas as minhas redes sociais aconteceu isso, foi crescendo de forma muito gradativa, muito lenta, pro meu ego muito lenta, mas eu fui construindo ali uma audiência aos pouquinhos, com consistência, com muito trabalho, com empenho, dando esse tempo de maturação. E olha que eu não sou a pessoa menos ansiosa do mundo. Quem me conhece sabe que eu tenho uma lua em Áries, né, que quer tudo pra ontem, mas graças a Deus meu sol de casa 10 me ajuda a dar tempo ao tempo, né? Pra quem não entende de astrologuês, eu quero dizer que eu tenho um sol numa casa do mapa astral que favorece que eu consiga construir as coisas com muito comprometimento, com persistência, né? Então eu vou construindo passinho por passinho até eu conseguir ter alguma credibilidade nesse nicho ao qual eu pertenço. Mas isso, gente, é um trabalho de muitos anos, né? Eu comecei a fazer posts no Facebook desde 2010. Né? Então depois o Facebook começou a cair a audiência para todo mundo, né? Começou a ter uma audiência maior no Instagram. Aí comecei a fazer posts no Instagram. Eu faço posts pelo menos uns 3, 4 por semana, em média. Então tô sempre lá, aos pouquinhos, construindo a audiência, né? Então muita gente hoje confia no que eu falo, porque essa credibilidade ela foi construída ao longo de muito tempo. Eu não apareci ontem para falar de um evento, para falar de um produto assim do nada. Não, essa credibilidade ela vai sendo construída gradativamente. As coisas precisam de um tempo de maturação. Até quando a gente conhece uma pessoa, muitas vezes a gente não gosta da pessoa logo de cara, não é porque a gente percebeu quem é a pessoa, né? Muitas vezes é porque a gente projetou conteúdos nossos na pessoa. Então, às vezes, a gente não gosta porque não tem afinidade mesmo, que a pessoa não é legal e tudo bem, tem que respeitar. Essa é a empatia. Mas muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa porque a gente projeta conteúdos nossos nessa pessoa, né? E aí quando você vai esperando um tempo, você vai esperando estruturar uma relação um pouco mais profunda com essa pessoa, você vai saindo da projeção e vai caminhando para a empatia, o que muitas vezes leva um tempo, é um processo. Você vai percebendo, pô, essa pessoa é legal, eu tava sendo preconceituosa com essa pessoa é bacana, ela é interessante, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa generosa, ela não é aquilo que eu pensei no começo. Porque muitas vezes, a gente fala muitas vezes que a primeira impressão é a que fica. Depende, gente. Depende, porque se a primeira impressão for baseada numa projeção, ela pode até ficar, mas muitas vezes não é a impressão verdadeira da pessoa, não é aquilo que ela é de fato. Você estava vendo uma projeção e não a pessoa. Então, gente, a minha sugestão amorosa para você hoje é para que você viva esse tempo de maturação, né? Cocriou alguma coisa, não fica lá olhando toda hora para ver se chegou, pensando naquilo o tempo todo. Solta. Isso é o soltar, né? Que é tão falado dentro das palestras de lei da atração, de mecânica quântica. Isso é soltar. É quando você cocria e você entrega. Você não fica lá olhando para ver quando vai ser, se já aconteceu, se não acontecer daqui um minuto, então essa porcaria de lei da atração não funciona. Às vezes algumas pessoas fazem sessão de Theta Healing, a pessoa faz uma sessão, ela quer resolver todos os problemas da vida dela numa única sessão. Se ela não resolve, a técnica é uma porcaria, né? Não é ela que é imediatista, é a técnica que não vale nada, que é uma porcaria, porque ela fez uma sessão e não resolveu nada. Calma, né, gente? A gente precisa deixar as coisas brotarem, as coisas florescerem no tempo certo, né? Se você tem ali um plantio que tá para florescer e você cavocar ali, você vai estragar,
aquilo que tá para florescer, e a coisa não vai florescer no tempo certo, não vai brotar no tempo certo. Então tudo tem um tempo de maturação. Dê tempo ao tempo, agradeça, reverencie a realidade que você vive hoje, entenda que tá tudo certo como está, e aí sim você vai se colocar numa energia mais elevada para conseguir co-criar uma realidade mais saudável, sem ansiedade, conectado com a fonte, consciente do momento presente e das reais necessidades do seu ser, sem se identificar tanto com os desejos efêmeros do ego. Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.